Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da RM2 Compliance Treinamentos, o canal do conhecimento. Eu sou Daniel Dias Pereira, auditor federal de controle externo, aposentado do Tribunal de Contas da União, sou contador, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e sou também especialista em contabilidade e orçamento pela Universidade de Brasília. Fui instrutor por mais de 20 anos na Escola de Formação de Auditores do Tribunal de Contas da União, o Instituto Cesadeiro Corrêa, e também ocupei vários cargos no tribunal, coordenei auditorias de várias áreas do tribunal. E é com essa experiência que eu quero conduzi-lo na discussão de um tema fundamental e importante para as organizações públicas que prestam contas ao Tribunal de Contas da União, que é a nova instrução normativa. Mas antes de passar diretamente à instrução normativa, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, para que você possa receber informações sobre os nossos vídeos, curta aí o nosso vídeo para que ele ganhe prestígio e a gente continue trabalhando para transmitir conhecimento a respeito do tema gestão pública. Eu quero falar especificamente com você dessa nova forma de prestação de contas. Então, a Instrução Normativa número 84, que foi publicada em abril de 2020, trouxe mudanças profundas, mudanças conceituais, mudanças na forma, na maneira de as organizações, ou seja, como as organizações devem encarar a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Para facilitar o seu acompanhamento da discussão que eu vou apresentar, eu vou compartilhar com você um slide para que a gente possa seguir os temas de forma ordenada. Pois bem, a prestação de contas anual, ela está realmente, como nós dissemos, regulamentada pela Instrução Normativa número 84 de 2020 e pelas decisões normativas 187 e 188. A Instrução Normativa número 84, né, ela trouxe essa nova conceituação, ela revogou a Instrução Normativa número 63, e antes de seguir, eu queria dizer para você o seguinte: por que instrução normativa, por que decisão normativa? Instrução normativa e decisões normativas são normas expedidas pelo plenário do Tribunal de Contas da União para regulamentar aqueles assuntos a qual ele tem competência. A instrução normativa, ela difere da decisão normativa no sentido da perenidade. A ideia é que a instrução normativa ela regulamenta de forma mais abrangente um determinado assunto, e que tem duração por um longo período, e as decisões normativas seriam a regulamentação da instrução normativa, ou seja, são os detalhamentos da instrução normativa, e, portanto, elas podem ter vigência por um período menor. Até o ano de 2019, o exercício de 2019, o tribunal vinha publicando as decisões normativas anualmente, ou seja, para cada exercício, geralmente ocorria a publicação de 2 decisões normativas. Como ocorreu também em 2020, nós temos 2 decisões normativas, a 187 e a 188, mas o que se espera agora é que essas decisões normativas elas tenham período de vigência maior do que um exercício. No próprio ementa dessas decisões normativas, o tribunal já aponta para essa questão. Então, isso para o gestor é importante, porque ele não precisa ficar esperando a publicação dessa decisão normativa para saber o que ele tem que fazer sobre prestação de contas. Isso era muito ruim e trazia um impacto negativo na prestação de contas e na vida das próprias entidades responsáveis por prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Mas, continuando com o tema prestação de contas, nós podemos dizer que a prestação de contas instituída pela Instrução Normativa número 84 pode ser definida, organizada, do ponto de vista didático, em 3 eixos. Né? O primeiro eixo que nós resolvemos tratar é a mudança do conceito de prestação de contas. Esse, para mim, é o eixo principal, porque a conceituação vai levar a uma série de outras consequências importantes na questão da prestação de contas. A primeira questão na mudança do conceito é que, logo no início da instrução normativa, ela já declara
que a instrução normativa é um ato de gestão do administrador público. Então, as decisões normativas anteriores, as instruções normativas anteriores e as respectivas decisões normativas, quando não tratavam diretamente, explicitamente no texto, mas deixavam isso implícito, que a prestação de contas era um ato de controle externo, era um ato do Tribunal de Contas da União. Veja que a mudança é agora profunda, é um ato de gestão, ela vai ser incorporada ao ato de gerir. Então, o que se busca com isso é que a organização, ao administrar, todas as organizações que têm a obrigação de prestar contas, né, no termo da Constituição Federal, elas vão ter que incorporar agora a sua gestão a prestação de contas, esse conceito de prestação de contas, e ele vai trazer profundas implicações na forma de atuação da entidade. A outra questão que está atrelada à primeira, e todas as questões estão atreladas entre si, é o foco no cidadão. Então, é um ato de gestão com foco no cidadão. Veja que isso muda profundamente, porque antes era um ato de controle externo com foco no Tribunal de Contas da União. Então, agora é um ato de gestão com foco no cidadão. Então, isso muda radicalmente a forma como a prestação de contas deve ser encarada. O cidadão é o destinatário da prestação de contas. Ele é o titular do direito a receber informações sobre os atos praticados pelo administrador público. Isso decorre da Lei de Acesso à Informação, decorre do conceito de que o cidadão é que paga os impostos e é a ele que se deve prestar conta primeiro. Né? Primeiro, embora a prestação de contas não seja destinada diretamente, somente para o cidadão, mas ela tem o foco no cidadão, mas também ela deve ser dirigida aos órgãos de controle, como deve ser, porque a Constituição Federal não permite que seja de outra forma. E uma outra questão importante é que envolve a alta administração. Isso está explícito em toda a instrução normativa e também nas decisões normativas seguintes, 187 e 188, que o ato de prestar conta é um ato de gestão, tem que ter foco no cidadão e deve envolver, e é de responsabilidade da alta administração. Então, a alta administração tem o dever de prestar conta. Isso é uma mudança do conceito bastante relevante, porque até períodos mais recentes, o conceito de prestar conta era visto como sendo um ato da média administração ou dos níveis mais operários da administração, que, ao final do exercício ou início do exercício seguinte, prepara um rol de documentos, ou seja, toda uma documentação que deve ser entregue ao Tribunal de Contas da União para se desincumbir da obrigação de prestar contas. Agora, esse ato ele envolve a alta administração. Então, a alta administração deve estar preocupada em prestar contas ao Tribunal de Contas e ao cidadão. A outra questão de outro foco importante é o outro eixo importante é a nova forma de prestar contas. Então, a nova forma de prestar contas é o segundo eixo importante desta mudança, né? Dessa nova instrução normativa. Primeiro, é contínua. A instrução normativa e as decisões normativas são claras, explícitas, definem datas, prazos, conteúdos para uma prestação de contas contínua, ou seja, é um ato contínuo, como é o ato de gestão. Da mesma forma que o ato de gerir a organização é um ato contínuo, ou seja, faz parte do dia a dia da existência da organização, o ato de prestar contas também tem essa conotação de ser contínuo, embora as decisões normativas tenham trazido prazos específicos para cumprimento de determinadas etapas, mas a gente, no curso completo que nós preparamos para você, que está disponível na nossa plataforma de ensino à distância, você vai ter contato com 8 aulas que tratam exatamente dessa questão de como a prestação de contas deve ocorrer e como ela é um ato contínuo. Uma outra questão
importante foi a mudança de como a prestação de contas vai ser realizada. Hoje, ou seja, até o exercício de 2019, a prestação de contas era um ato formal de entrega de documentos ao Tribunal de Contas da União por intermédio de um determinado sistema, né, o e-Contas, que a administração fazia a habilitação dos seus operadores nesse sistema. Num determinado momento, o tribunal concedia o acesso, o sistema era aberto e os documentos deveriam ser introduzidos, ou seja, no sistema, e encaminhados ao Tribunal de Contas da União. Era um ato relacionado com a atuação do Tribunal de Contas da União, ou seja, o Tribunal de Contas da União era o polo da direcionamento da prestação de contas. Agora não, é um ato de publicar na internet. Então, o sítio da entidade deve ter uma página própria para a prestação de contas, chamada transparência e prestação de contas, como está definido explicitamente na instrução normativa. No nosso curso completo, nós tratamos de todos esses aspectos, temos uma aula inteira tratando dessa questão da publicidade da prestação de contas. Uma outra questão importante é que deve ser em linguagem acessível ao cidadão e facilidade de acesso aos dados por meio de máquina. Olha só, aqui muda profundamente a forma. Enquanto no sistema anterior eu introduzia um rol de documentos no sistema do Tribunal de Contas da União e, feita a conclusão, aceito essa prestação de contas, eu tinha cumprido a minha obrigação. Agora não, além de publicar na internet, é um ato que deve ser executado pela própria entidade no seu sítio. A linguagem tem que ser uma linguagem para o cidadão. Então, o foco, lembra que o foco é o cidadão. Então, a linguagem deve ser acessível ao cidadão. E tenho aqui a segunda parte que é importante, o acesso aos dados por meio de máquina. Então, o sítio de internet, além de permitir toda essa questão aqui do acesso, deve ainda permitir que máquinas acessem automaticamente estes sítios e façam a leitura dos dados da prestação de contas. Veja que a forma é completamente diferente do que se vinha realizando até ao exercício de 2019. O terceiro foco, o terceiro eixo, vamos dizer assim, tem relação com a atuação do Tribunal de Contas da União. Veja que o primeiro foco, o primeiro eixo é a mudança de conceito, né? O segundo é a forma de prestar contas, e o terceiro eixo é a nova forma do controle por parte do tribunal. Agora, como é que o tribunal vai realizar o controle? Veja que, até o exercício de 2019, né, ou seja, foi feito em 2020 a prestação de contas de 2019, o tribunal recebia a prestação de contas de cada um dos entes, tramitava pelo órgão de controle interno, que emitia o seu parecer e tudo mais. E o Tribunal de Contas da União se encarregava de dar publicidade ao relatório de gestão, se encarregava de dar um tratamento aos dados e fazer o controle que entendesse fazer. Agora, como que isso vai ser feito? Já que os documentos não serão entregues na maior parte das entidades, ou seja, somente as entidades que vão ter as contas julgadas no grupo BGU é que deverão enviar formalmente os dados ao Tribunal de Contas da União. Todas as demais, inclusive estas e as demais, deverão publicar no seu sítio de internet. Então, o tribunal vai mudar a sua forma de atuar. Primeira coisa da forma de atuar é que o tribunal só vai julgar as contas significativas do grupo BGU. Nós vamos tratar disso lá nós tratamos disso lá no nosso curso com bastante detalhes. Você pode ter contato com um curso bastante interessante a respeito disso, desses detalhes do que é o grupo BGU, como que o tribunal vai fazer. Então, o tribunal vai fazer o julgamento somente das contas das entidades que compõem o grupo Balanço Geral da União. BGU é Balanço Geral da União, que é aquele balanço, aquelas contas que são elaboradas pelo governo e enviadas ao TCU para emissão de parecer prévio e se referem às contas do presidente da República.
esse balanço geral da União, ele se refere às contas do presidente da República, embora contenham toda a consolidação de todo o balanço mesmo contábil, contém de todas as entidades que integram a administração pública federal. Uma outra questão importante da forma de atuação do tribunal é o controle à distância, por máquina e inteligência artificial. Isso vai ocorrer, o tribunal já faz uso de inteligência artificial para exercer as suas atribuições de órgão de controle externo, e ele vai fazê-lo à distância, por meio de ferramentas de acesso às informações. Por isso que no eixo anterior, nós vimos que a prestação de contas deve ter atributos, condições técnicas de acesso por máquina. É exatamente para que facilite não só as demais entidades, mas o próprio Tribunal de Contas da União ter acesso aos dados das entidades, né, para exercer o seu controle, o controle que lhe compete, tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 8.443, que é a lei orgânica do Tribunal. E uma outra questão também bastante importante é tomada de contas quando observada irregularidade que não resulte em débito. Essa é uma outra questão importante, um novo conceito que o Tribunal está trazendo para a tomada de contas, que também está explicitado lá na Instrução Normativa número 84. Né? Existem outras questões importantes, da forma de prestar conta, por exemplo, por meio de relatório de gestão, na forma de relato integrado. No nosso curso, nós tratamos disso com bastante detalhe. E uma outra questão importante é a auditoria financeira. Né? A auditoria financeira faz parte agora dos principais elementos das análises que o Tribunal de Contas da União faz da prestação de contas. E o que é auditoria financeira? Pessoal, a auditoria financeira no setor público é auditoria contábil, né, das demonstrações financeiras, ou seja, das demonstrações contábeis previstas lá na Lei 4.320 e depois no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né, que acrescentou aí a demonstração de fluxo de caixa e as demonstrações do patrimônio líquido. Né? Então, a auditoria financeira é auditoria contábil. Por que na administração pública ela tem esse nome, auditoria financeira? Para diferenciar das demais auditorias que estão previstas que internacionalmente se conceitua para o setor público, que é a auditoria de natureza operacional, a auditoria de conformidade e a auditoria das demonstrações financeiras, que tem o nome de auditoria financeira. Então, é um forte foco na auditoria financeira, ou seja, as demonstrações contábeis foram elevadas a um grau, né, de instrumento de transparência, como deve ser, né, isso em todo o mundo. No Brasil, nós temos agora uma contabilidade de alta qualidade, uma contabilidade aplicada ao setor público convergente aos padrões internacionais. Ainda não terminou essa convergência, mas ela caminha a passos largos, deve ser concluída no exercício de 2022. Né? E a contabilidade hoje de alto grau de aderência às normas internacionais de contabilidade. Isso é um trabalho feito pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, e tem por incumbência da Lei de Responsabilidade Fiscal conduzir a contabilidade para efeito de consolidação das contas nacionais. Então, a auditoria financeira ganhou destaque relevante e importante, né, na forma de atuação do Tribunal de Contas da União. Então, o nosso curso completo que nós preparamos para você, né, ele traz detalhes sobre todos esses temas, todos esses três eixos, né, e mais detalhes a respeito da prestação de contas instituídas pelo Tribunal de Contas da União. Você pode visitar a nossa plataforma de ensino à distância, né, ead.rm2compliance.com.br, e você vai obter bastante informações a respeito de prestação de contas. Né? O curso é completo, é um curso detalhado, são 8 aulas de 2 horas, mais ou menos, de duração. Você pode se matricular, assistir às aulas na hora que você bem entender. Você também poderá ter acesso ao instrutor, que sou eu. Você pode utilizar o fórum
das aulas, que é uma área própria de cada uma das aulas, e você pode enviar suas dúvidas, enviar comentários, sanar suas dúvidas, fazer perguntas, e eu vou responder você nesse mesmo ambiente da plataforma. Então, continue conosco no nosso canal, curta aí o nosso canal, acesse aos demais vídeos que nós estamos gravando e estamos colocando à sua disposição, uma área de conhecimento importante que está à sua disposição agora na internet.